Olá! Mais um ano se passou, 2010 chegou ao fim, é hora de relembrar o que mais importante aconteceu. Está no ar a retrospectiva 2010 da TV Jovem. O ano de 2010 começou com tragédia. No dia 1º de janeiro, vários deslizamentos afetaram pontos turísticos de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram 53 mortes, entre elas a da filha dos donos da pousada Sankay, Yumi Farassi, de 18 anos, e um casal de amigos dela que ficaram sob os escombros. O trabalho da Defesa Civil foi intenso, com mais de 120 homens, entre bombeiros, integrantes da Polícia Militar, Civil e da Marinha, que auxiliaram nos resgates e nas buscas. A natureza se revolta contra o homem. Chuva em excesso, enchentes e deslizamentos provocaram mais mortes no Rio e em estados do Nordeste. Falta de chuva, seca em Brasília, 4 meses sem um pingo d'água. Foram mais de 200 mortos. Em Niterói, município mais afetado pelas chuvas, ao menos 146 pessoas morreram, sendo que ao menos 37 moravam no Morro do Bumba, onde um grande deslizamento de terra destruiu casas. Chuvas provocaram mortes em enchentes e deslizamentos no Nordeste, principalmente em Alagoas e Pernambuco. Cidades ficaram destruídas e milhares ficaram desabrigados. Ao menos 41 pessoas morreram. Os brasilienses ficaram 4 meses sem ver um pingo de chuva. Os gramados da cidade ficaram amarelos. A baixa umidade do ar incomodou. A paisagem cinzenta mostrava a quantidade de névoa seca. A seca mais longa de todos os tempos no Distrito Federal foi registrada em 1970, quando a capital federal passou 135 dias sem chuva. Em 2010, foram 123 dias. Crimes que chocaram o país. A morte do cartunista Glauco, os ataques no Rio de Janeiro e o ex-goleiro Bruno do Flamengo, que saiu das páginas esportivas e foi parar no noticiário policial. O desaparecimento e suposta morte de Elisa Samúdio, ex-namorada do goleiro Bruno do Flamengo, chocou o Brasil e ganhou repercussão até no exterior. Ela desapareceu no início de junho, sob suspeita de ter sido assassinada a mando do próprio jogador. O caso foi parar na justiça, que decretou a prisão de Bruno e de outros envolvidos, entre eles a mulher do goleiro e seu melhor amigo, conhecido como Macarrão. No dia 30 de junho, a polícia entregou à Justiça de Minas Gerais o relatório final do inquérito. Entre as provas de que Elisa havia sido morta, foi identificado o sangue dela em um dos carros de Bruno. A outra seria a contratação do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, apontado como o autor do assassinato e responsável pela ocultação do cadáver. O premiado cartunista Glauco Vilas Boas, de 53 anos, foi assassinado no sítio onde morava, em Osasco, Grande São Paulo. Ele morreu junto com o filho Raoni, de 25 anos, ambos baleados por um estudante de 24 anos. O confronto entre policiais e bandidos no Rio de Janeiro fez inúmeras vítimas em 2010. Uma delas foi o menino Wesley Gilbert de Andrade, de 11 anos, atingido por uma bala perdida de fuzil dentro da sala de aula em uma escola do subúrbio do Rio. O fato ocorreu em julho de 2010 e, segundo a perícia feita pelo Instituto de Criminalística, a bala não saiu da arma dos policiais. No dia 28 de novembro, forças de segurança formadas pela Polícia Militar, Civil, Federal e Forças Armadas tomaram o complexo do Alemão. O local era dominado pela facção criminosa Comando Vermelho. Durante a ocupação, policiais encontraram mais de 40 toneladas de drogas, centenas de veículos roubados e armas de grosso calibre. Os números dão ideia do tamanho do golpe sofrido pelo tráfico. Foi uma das maiores operações policiais da história do Rio de Janeiro. Uma menina de 2 anos tornou-se vítima de tortura, praticada pela própria pessoa que tinha sua guarda e que pretendia adotá-la.
A autora do crime, a promotora aposentada Vera Lúcia de Santana Gomes, de 66 anos, foi condenada a 8 anos de prisão pela Justiça do Rio de Janeiro. Vera Lúcia Santana cumpre pena numa penitenciária da Zona Oeste Carioca e a criança foi levada para um abrigo não revelado, onde passou a receber assistência psicológica. O resgate na mina São José, no Chile. 33 mineiros ganharam uma nova chance de viver. No dia 5 de agosto, 33 mineiros ficaram presos na jazida São José, na região do deserto do Atacama, a quase 700 metros de profundidade. Por conta das obstruções, as equipes de socorro fizeram estreitas perfurações com sondas para tentar encontrar os trabalhadores. Apenas 17 dias após o desmoronamento, eles foram achados e deram a declaração de que estavam bem por meio de um bilhete. Túneis começaram a ser escavados para chegar até eles. A previsão inicial era de que a perfuração levaria até 4 meses para ser feita. No entanto, em 9 de outubro, uma das máquinas concluiu o poço que permitiria o resgate. Em 12 de outubro, os homens começaram a ser içados um a um pela sonda Fênix 2, construída especialmente para esta operação. Em 13 de outubro, após menos de 24 horas de resgate e 69 dias de isolamento, todos os 33 trabalhadores haviam sido resgatados. O mundo inteiro acompanhou por meio das transmissões ao vivo o resgate dos mineiros. Um grande terremoto de magnitude de 7 graus na escala Richter atingiu o Haiti no começo do ano, deixando mais de 220 mil mortos e destruindo quase toda a sua capital, Porto Príncipe. Vários edifícios desabaram, inclusive o Palácio Presidencial e o prédio da Organização das Nações Unidas. A ajuda internacional com alimentos, remédios, entre outros produtos, além de recursos médicos, não conseguia dar conta da quantidade de feridos e de desabrigados. O Brasil foi um dos países que colaborou com a ajuda internacional, com o envio de médicos e enfermeiros, entre inúmeros voluntários. Entre os mortos foi encontrada a médica brasileira Zilda Armes, presidente da Pastoral da Criança, que dava palestras em uma igreja atingida pelo terremoto. A reconstrução do Haiti deve demorar cerca de 20 anos, segundo a estimativa do governo local e de instituições internacionais. O primeiro transplante total de rosto aconteceu neste ano. O transplantado foi um espanhol de 31 anos. Foram 24 horas de cirurgia para devolver ao paciente um rosto inteiro. Havia 5 anos que ele não conseguia respirar ou comer sozinho, depois de atirar acidentalmente em si mesmo. Oscar ainda passará por um longo período de recuperação. Em 2005, na França, já havia sido feito um transplante parcial de rosto. 2010 também foi ano de eleições. Os brasileiros foram às urnas escolher nossos novos representantes. Pela primeira vez, uma mulher foi eleita presidente do Brasil. Eleita com 55,7 milhões de votos, Dilma venceu no segundo turno o tucano José Serra, que obteve 43,7 milhões de votos. Dilma enfrentou uma das campanhas eleitorais mais duras da história recente do país, principalmente no segundo turno, onde ocorreu uma escalada de ataques sem precedentes entre as duas campanhas. O maior fenômeno eleitoral de 2010 alcançou uma marca recorde de 1.352.173 votos. Tiririca foi eleito deputado federal por São Paulo pelo Partido da República. Ele não teve o apoio de uma grande coligação partidária, não recebeu grandes doações de empresários e nem viajou o Brasil inteiro a bordo de jatinhos em compromissos eleitorais. Mesmo assim, o candidato a presidente do PSOL, Plínio de Arruda Sampaio, de 80 anos, conseguiu roubar a cena de seus concorrentes nos debates da TV. Imagino que vocês estão surpresos, né? Porque eram só 3, agora apareceu mais um. Vocês notaram que tem muita convergência aqui. Hoje vocês vão ver a divergência. Plínio, não brinca, vai. Depois que o ex-governador Joaquim Roriz, do PSC, desistiu de se candidatar ao governo do Distrito Federal por conta do risco de cair no ficha limpa pelo Supremo Tribunal Federal, ele escalou sua esposa, Weslian, para sucedê-lo na disputa. Dona de casa, que nunca teve envolvimento político, Weslian Roriz demonstrou total falta de aptidão com a política.
2010 foi ano de Copa do Mundo, mas os brasileiros não conquistaram o tão esperado Hexa. Essa sexta-feira, dia 2 de julho, vai ficar marcada na história do esporte brasileiro. Pena que será uma data de tristes recordações. Como de costume, o Brasil inteiro parou para acompanhar Brasil e Holanda em jogo nas quartas de final da Copa do Mundo. Mas não deu. O Brasil perdeu de 2-1, terminando assim com o sonho do Hexa nesse Mundial. Este barulho se tornou símbolo da Copa do Mundo da África do Sul. As vuvuzelas animaram os estádios, mas irritaram muita gente. A vuvuzela acabou se tornando uma das figuras mais representativas da Copa. Um instrumento que animou participantes dos jogos também movimentou a economia mundial. A China, responsável pela fabricação de 90% dos exemplares utilizados na Copa, chegou a produzir cerca de 25 mil por dia. A Jabulani, bola oficial do Mundial, foi motivo de preocupação e até de brincadeiras por parte de jogadores e da imprensa. Goleiros acharam a bola muito ruim e foi chamada até de sobrenatural. Foi eleito governador tampão do Distrito Federal através de eleição indireta. A eleição foi bastante conturbada. Os manifestantes entraram em confronto com a polícia. Tinha gente me empurrando pra trás, né? Pra eu não ficar pra trás, mas eventualmente eu fui tropeçado. Aí eu caí no chão e botei o escudo do choque pra me proteger. No que eu botei o escudo do choque pra me proteger, várias pauladas e bicos. E aí um deles conseguiu chutar o escudo das minhas mãos e eu tomei uma paulada na minha cabeça. E assim foi 2010. A nossa retrospectiva fica por aqui. Fale conosco, mande um e-mail para tv@jovemtv.com. Não esqueça também de entrar sempre em nosso site www.jovemtv.com. Um feliz 2011 para você e até lá!